Vamos lá, gente. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? Aquele resumão, aquela aulona sobre continuação de cabelos grisalhos. Lembrando você que sobre os cabelos grisalhos, primeiro, hoje é muito comum as pessoas quererem assumir. Tem gente que não gosta de usar química, por exemplo, a minha irmã, ela não usa nem perfume, ela não, o hidratante dela, por exemplo, é babosa, ela é mega natureba. Então, esse povo, assim, que gosta de mais naturalidade, são pessoas que vão assumir os cabelos brancos. E também pessoas que querem praticidade, que não querem ficar pintando o tempo inteiro, e de 15 em 15 dias no salão, enfim. Então, essa questão de assumir os cabelos brancos hoje está em alta. E como consultores, né, de imagem, de visagismo, de pessoas que lidam com a imagem dos nossos clientes, nós precisamos nos atualizar. Quando você tem a base científica e não a modinha, você consegue ter raiz para criar toda a identidade das modinhas. Por exemplo, né? A gente falou que semana passada escova progressiva, chocolate, é de morango, isso, aquilo outro, mas na verdade é progressiva. E quando você entende de arquétipos, né, no sentido de raiz mesmo, como os temperamentos, as formas geométricas, as linhas, as espessuras, as cores, né, e os contrastes de uma forma científica e tudo mesmo com base, com profundidade, quando chega ali, os arquétipos da mágica, da outra, a Cleópatra, que não sei o que lá, das couves, né? Daqui a pouco eles vão inventar uma moda aí para coloração. Vai por mim que daqui a pouco eles vão inventar uma moda para coloração. E aí, quando você chegar a essas modas, você entra, caso você queira entrar nas tendências. Eu não tenho paciência com tendência, não tenho nem roupa para isso, né? Essa questão de é igual o dia do amigo, o dia do beijo 1, do beijo 2, do beijo 3. Eu tenho uma preguiça dessas coisas. Talvez até poste algum dia, talvez esteja de muito bom humor, não sei, né? Talvez eu tenha achado ali o amor da minha vida, estou feliz, amando, vou postar. Mas não é muito a minha cara ficar postando essas coisas, que eu não tenho muita paciência, não. Então, assim, quando você tem a raiz, a base de tudo, você consegue ali executar com excelência todo esse conhecimento. E quando a gente fala sobre criar uma personalidade estampada na imagem de um cliente, seja ele grisalho, seja ele não grisalho, da onde a gente pode cuidar dele? Primeiro, analisar, né? Nós temos que analisar rosto, as linhas e as formas, né, profundidades, ressaltos, tudo que existe no rosto desse cliente, tudo que existe de matéria-prima, que é o rosto, é o corpo, é o cabelo, né? São as características de cores que já existem nesse cliente. Anota aí, primeira base que você vai analisar, tudo que já existe de matéria-prima nesse cliente, na imagem dele. Porque essa primeira análise vai te dar informação de quem esse cliente nasceu para ser e o que ele está fazendo da vida dele psicológica e também no dia a dia, né? A estética vai gritar isso daí. Segundo, nós vamos analisar quem ele é agora, né? Aí a idade, estado civil, profissão, o que almeja para daqui a algum tempo, tanto na vida profissional quanto na pessoal, o que a profissão dá de restrição, enfim, entre muitas coisas nesse sentido de pesquisa, quando a gente vai criar a imagem desse cliente, seja grisalho ou não seja grisalho, tá, gente? Temos isso como base, aí a gente cria a mensagem dele. A gente pergunta assim, né? Tá, e com tudo isso de informação que nós escolhemos, qual a mensagem que ele quer transmitir? Desde 14 de janeiro de 2022, eu trouxe bastante elegância para a minha imagem. Né? Sedução, eu já estava colocando desde final de 2020, eu já estava colocando sedução, mas eu coloquei uma sedução adolescente durante 4 meses, para eu curtir uma juventude que eu não tive. Foi muito bom, que me deu um refrigério para poder aguentar as pancadas da vida que vieram em seguida, né? Eu até comentei para vocês isso aqui na época. Aqueles 4 meses que durou aquela imagem muito sedutora e mais jovem, me deu, sabe, aquele descanso, aquelas férias das grandes responsabilidades que eu tive a vida inteira? Uma imagem, ela não tem data para terminar. Ela pode durar 4 meses, pode durar 10 anos, pode durar 5 anos, pode durar 6 meses, tá? Não tem data. É o tanto de intensidade que você precisa viver aquilo. Por isso que um consultor, né, de perfilar um cliente, ele sempre vai ter o mesmo emprego,
com o mesmo cliente. Por quê? Porque quem fala que faz uma consultoria de imagem e ele é permanente, não é. A sua essência fica. Mas o seu estado de espírito, o estado de espírito do seu cliente, ele modifica de acordo com as necessidades momentâneas da vida dele. E a gente precisa adaptar. Então, não existe uma consultoria de imagem que vai durar uma eternidade. A consultoria de imagem, ela vai durar o tempo necessário daquela missão naquele momento da vida dela. E a minha missão de ser jovem, dar um descanso de mim, foi durante 4 meses. E aquilo, cara, me deu um gás. Eu coloquei a mochilinha nas costas e comecei a passear. No auge do meu filho ter quase morrido, né? O Júnior, há quase 3 anos atrás, e ele ter quase morrido, e ele ter ficado deficiente, ele estava já bem amparado. A minha filha mais velha cuida muito bem dele, estava me ajudando a cuidar. Eu tirei, acho que 2, 3 dias de folga. 3 dias de folga. Entendeu? Para poder, assim, peguei e viajei, pá, com as amigas. Ele chegou em casa, fiquei acho que 2, 3 dias com ele. Eu falei, agora eu preciso me socorrer. E aí eu me socorri, fui passear. Eu nunca tinha viajado com as amigas. Como que aquilo fez bem para mim? Então, aí durante 4 meses, eu fui sempre mãe presente, mãe, né, ali tudo, mas durante 4 meses eu vivi uma juventude que eu não vivia. E aquilo me trouxe ânimo, gás. E às vezes nós precisamos de ânimo e gás. Por que eu estou contando? Nem acontece para vocês, mas por que eu estou falando? Para você entender que, primeiro, você pode ter o mesmo cliente a vida inteira. E eu tenho o mesmo cliente a vida inteira. E isso não quer dizer que você é uma péssima consultora. Isso quer dizer que você é uma excelente consultora que sabe apoiar o teu cliente e direcionar ele em cada fase da vida dele. Entende isso que eu estou falando com você? E isso, a Pri está falando que você se permitiu viver. Eu me permiti viver, só que o céu já sabia que depois eu ia levar um monte de pancadão. E em seguida, eu ia voltar, né, para a TV e ia ficar muito séria. Uma voluntária que... Momento de recolher o lixo. Vocês estão ouvindo barulho, né? Então, assim, vamos lá. Tenta tirar um pouco ali. Terça e quinta não é um bom dia para fazer essas coisas, mas tudo bem. Então, assim, até uma voluntária estava aqui esses dias e ela falou assim, Pris, quando você falou que você está vivendo algo que não é muito você por conta da emissora, ser muito séria, né? Eu ia falar isso com você, porque como eu te conheço há muito tempo, eu sei que você não é tão assim, você é mais despojada, você é mais, né? Então, mais despojada. E eu vi um vídeo seu, gente, é só um momentinho, porque o caminhão está passando por o lixo, tá? E assim, e aquilo me deu nervoso de ver você daquele jeito. Eu vou só cancelar isso daqui, ó. E print maneiro. Ó, então, antes de a gente continuar aqui, deixa eu dar aquele print maneiro, que vocês sabem, né? Que faz parte da vida, falar que, pô, tá na aula. Gente, isso é marketing. Eu faço questão de colocar isso o tempo inteiro, porque isso é marketing. Você precisa ser aparecida no Instagram. Não tem outra forma. Sem Jesus, cadê o negócio aqui? Espera aí, vamos lá. Olha, até isso aqui tá demorando. Ela falou assim, nossa, você é mais despojada, você estava bem ali contida e eu fiquei com nervoso para você. Olha como tá meu cabelo hoje. Meu cabelo, gente, ele tá vendo que ele tá para dentro? Esse cabelo para dentro e essa gola alta me deixa extremamente sofisticada e elegante na parte estética, tá vendo? Ó, em contrapartida, o meu comportamento fica mais contido. Quando a gente coloca para fora, dá outro significado. Então, assim, tá vendo que às vezes até a forma que você penteia o seu cabelo faz a diferença. A roupa que você coloca faz a diferença no seu humor naquele dia. E é sobre isso que a gente trabalha. A gente não trabalha só com a beleza, não. A gente trabalha com o que você quer sentir hoje. O que você precisa atrair hoje. É esse o nosso trabalho, entende? Então, vamos voltar aqui. Quando a gente fala sobre a imagem da pessoa, a gente tem que ter alguns desses entendimentos que eu falei com vocês. E aí, a gente precisa se adaptar aos cabelos grisalhos. Se você tem o visagismo completo, que é o clínico geral que eu falo com vocês o tempo inteiro, que é o meu curso de visagismo, né? Lá você consegue entender toda essa base sem precisar fazer outras reciclagens. Só que, como tá baratinho, gente, como tá baratinho, e eu também tenho isso daqui gratuito para vocês, né, toda terça-feira, vale a pena vir, por quê? Porque você vai aprendendo um olhar a mais que às vezes vai demorar um tempo para ver, né? Aí você já vem mastigado. Já vem mastigado. Por exemplo, quando a gente fala de cabelos grisalhos, nós vamos usar o quê? Os contrastes.
A diferença é que eu vou ter o trabalho de procurar as imagens e fazer o seu olhinho praticar em cima do direcionamento certo, ao invés de você ficar com dúvida. E aí, será que esse daqui seria um grisalho de um colérico? Seria o grisalho de um sanguíneo? Tá, e o que é o grisalho de um sanguíneo? É um grisalho que ele é muito intenso. Tá, mas como que eu visualizo um grisalho muito intenso? Vocês estão entendendo? Então, eu vou trazer isso mastigado para vocês. Mas, na verdade, a base de tudo que a gente faz na vida em consultoria de imagem está ali, naquele meu curso completão que eu falo, que é o Clínico Geral, quando você se torna médico, né? Perfiladora. E aí, quando a gente fala, por exemplo, mechas, vamos lá. Vamos mostrar aqui agora para vocês. Primeiro, antes de falar sobre mechas, né? Aí a gente vai falar o quê? Corte de cabelo, topo, mechas, estampas, roupas, maquiagens, acessórios, enfim. Quando a gente fala de... Antes de a gente falar de grisalho, eu preciso que vocês entendam as características de cada temperamento, para quem não entende ainda. Mas para quem já conhece as características do colérico, a gente sabe que existe a forma geométrica adequada para o colérico, existe a espessura adequada para o colérico, e existe também o que é adequado para o colérico. Existe o contraste, a harmonia, tudo isso. Mas como que a gente vai saber? Sabendo as qualidades dele. Aqui a gente não vai falar dos defeitos dele, não, tá? Aqui a gente vai falar das qualidades. O colérico, ele é extremamente forte, vai se identificando aí. Forte, determinado, autoritário, líder. Ele gosta de falar em público. Ele gosta de mandar, ele gosta de ter público para mandar, né? Ele não é uma pessoa que se recolhe, introspectiva. Ele né, ele está entre as pessoas abertas. Então, é uma pessoa que vai ter o dom da palavra, vai saber se comunicar, mesmo quando não sabe, ainda não tem aquela inteligência, ainda está crescendo, criando a inteligência dele, mas ele sabe que ele nasceu para liderar. Sabe aquelas pessoas que chegam no ambiente, mesmo não querendo ser líder, ela atrai a liderança? Toda a vida eu fui assim. Você chega no ambiente, quando você vai ver, você já está líder da igreja, líder do grupo jovem, líder não sei o que da outra, não sei o que da outra, não é nem isso. Porque ele atrai isso para ele. Isso vai para ele. Então, o colérico, ele é... Se eu tiver que falar assim, define o colérico. Líder. É o que o colérico é. Ele é líder. Né? Ele tem essa autoridade, ele tem essa questão das pessoas olhar para ele e perguntar, e agora, o que nós vamos fazer a partir de agora? E confiar nas respostas dele, tá? Então, o colérico é assim. Então, quando a gente fala do colérico, a gente entende que a linha dele é uma linha reta. E a linha reta, ela faz formas geométricas como quadrados e retângulos. Então, quando tem quadrados e retângulos, seja num celular, mas o que aqui? Em um porta-retrato, quer ver outra coisa aqui, ó? Vidro de perfume, tudo isso tem linha reta. E essas linhas retas são linhas de força. Então, quando você compra um perfume desse, por mais que ele tenha feminilidade, porque a coloração do líquido dele é um rosinha claro, e tem esse oval aqui, mas se você olha a embalagem dele inteira, é quadrado. Então, ele é um feminino, mas que tem muita força e imponência. É assim que tem todo o significado de um colérico. Vamos lá, ó, porta-retrato. Esse porta-retrato, ele é feminino, porque ele é curvo. Além de ter lá assim em cima, ele é curvo. Então, ele não é um colérico, não representa um colérico. Agora, um porta-retrato desse e desse já representa, são todas as minhas fotos, né, de família, no meu quarto, já representa um colérico. Tá vendo? Então, é sobre isso. Linhas e formas geométricas que representam força. Só que o quadrado e o retângulo representam a força. Mas quando a gente leva para realmente, vamos separar aqui o joio do triângulo, né? E aí, o que representa realmente um colérico? O quadrado ou um retângulo? Aí a gente parte para o retângulo. O retângulo tem mais nessa imponência do que o quadrado. Mas aí a gente fala em outra aula sobre isso. Então, quando eu penso o seguinte, tudo que eu usar no meu cliente que tiver linha reta e tiver quadrado, vai remeter força. Estão entendendo? Ó, olha esse meu cabelo aqui. O meu cabelo está cortado em base reta.
Ele é um cabelo de força, não só pelo comprimento, mas pela forma do caimento dele. Ele cai reto na base dele. Então, é um cabelo de força. Aí, eu tive queda capilar. Fiquei com uma franja. E essa franja tá vindo de vez em quando aqui, meio ovalzinha. Aí me deixa fofa. Aí quebra um pouquinho, né, da força que eu sempre tive, que ele sempre foi reto de cima e embaixo. Aí fica quase fofo. Olha como que fica bonitinho. Olha isso. Aí dá uma quebradinha. Mas eu quero ficar a força inteira, eu coloco ele reto de cima e embaixo. É sobre isso que a gente está falando. Então, quando a gente faz cálculos emocionais para aplicar, seja em óptica, seja em acessórios, seja em estampas, seja em tudo, a gente sempre leva o mesmo conceito da raiz, que a gente aprende ali nas características, né, do curso completão que eu tenho Descomplicando Visagismo. Quando eu trago aqui para o cabelo grisalho, quando eu falo em mechas, também explico lá no meu curso de visagismo, e vou explicar no grisalho, que quando eu tenho mechas grossas, o que é mechas grossas? Espessuras grossas, desculpa, vamos falar sobre espessuras, vamos lá. Você tem um controle em casa. Você tem uma paleta de maquiagem ou uma coisa parecida. Esquece o formato dele. Aqui tem quadrado e aqui tem um oval, né? Na ponta. Esquece o formato. Vamos falar de espessura. Espessura é a distância que tem, ó, da largura dela, tá? Ok. Ó, então vamos lá. Quando eu falo em espessura, a largura que distância, eu tô falando o quê? Que essa é fina, concordam? Quando eu faço comparação, essa é fina, essa espessura da largura para cá é um pouco mais grossa do que a outra e essa é extremamente mais larga uma do que a outra. Então, quando eu falo de espessura e eu comparo essas três, qual que é a mais larga? Essa do controle, certo? Então, essa daqui não me remete força. Essa daqui me remete uma força não tão agressiva. Essa daqui já me remete uma força mais agressiva. Então, quando eu vou colocar em brinco, quando eu vou colocar em acessórios, quando eu vou colocar em formas geométricas em roupas, em estampas, eu tenho que entender isso. E também nas mechas do cabelo. Tá dando para entender? Tá dando para entender? Então tá bom. Vamos lá. Ó, olha essa mecha aqui. Eu não estou falando nem de contraste agora, eu estou falando da espessura de mecha. Olha essa espessura aqui, esse contorno aqui. Aqui, ó, uma largura para outra, do branco. É fina, é média ou é grossa? Ela é grossa. Então, só pela espessura da mecha, seja ela vermelha, loira, azul, o que for. Quando você fala em mecha e você coloca essa espessura, isso daqui significa que é forte, não é sensível, não é fino. Então, quando uma pessoa aparece na sua frente com uma mecha grossa, não é uma pessoa delicada. Não é uma pessoa que quer passar delicadeza. É uma pessoa que está passando força para você. Entende? Fazendo ela intencionalmente ou não, ela está passando força para você. Tá? Vocês estão entendendo? Quem é cabeleireira aqui? Quem é cabeleireira aqui? Tem cabeleireira aqui? Não, né? Mas é por aí. Beleza. Vamos lá. Então, a gente entendeu aqui sobre espessura. Então, quando eu coloco no cabelo branco uma espessura de mecha, olha como que é essa daqui. Vamos esquecer essa mecha grossa aqui. Olha essa mecha fininha aqui atrás. Já não passa. Essa fininha, se não tivesse essa mecha grossa aqui, ela seria delicada. Mas aqui na frente tem uma mecha bem grossona. E essa mecha bem grossona também transmite aí uma força na parte de mechas para grisalho. Ó. Aí, beleza, vamos lá. Quando eu... Aqui também, ó. Por mais que aqui tem bastante claro, branco,
mas também tem, olha como que esse preto aqui também tá uma mecha bem grossa. Então, todas essas variações, porque cada um tem, mesmo sendo uma pessoa que queira passar um grisalho com imponência e mechas grossas, elas têm suas variações. Então, ó, sabe o que é o mais legal? Vamos lá, a diferença dessa daqui para essa daqui. Quem é colorista, né, quem é consultor de imagem, para poder falar com o seu executor, né, colorista, o cabeleireiro, que seja. Quando eu coloco, tá vendo que do lado do rosto não vem a mecha branca, e sim a mecha escura, e a branca vem por cima? Ela mantém uma jovialidade e mantém uma agressividade. Em que sentido? Imponência. Em que sentido? Ela não suavizou a imagem dela. Ela colocou imponência nesse grisalho ainda mais do que sua mecha. Por quê? Porque na hora de fazer a mecha ela não encontra com o rosto. Ela tem um distanciamento entre o rosto e a mecha branca. Por quê? Porque ela tem aqui o escuro. Então, isso daqui fez com que ela ficasse mais imponente, mais forte. Até nisso faz a diferença. Quando eu passo para essa mecha de cabelo aqui, a gente já faz o inverso. Pela mecha grisalha, branca, encostar na pele, olha como criou baixo contraste e suavizou essa pessoa. Então, essa pessoa, ela passa imponência sim, porque tem mechas escuras aqui. Mas quando eu aproximo a cor da pele para a mecha, nós sabemos que faz o quê? Baixo contraste. Aí, aqui nessa parte, nós já vamos trabalhar o quê? Os contrastes, que tem desde o círculo cromático, que custa R$ 47,00 à vista, ou 6 vezes de R$ 8,64, que você pode adquirir a qualquer momento. E você viu que cada vez que eu vou explicando, eu vou te oferecendo um curso meu? Aqui no nosso curso, gente, a gente não ensina só a parte estratégica de ciência. Aqui a gente também vai te ensinando como se posicionar com marketing de venda. Vocês estão vendo que eu já fiz 2 pitches de venda? Eu já fiz o pitch de venda de visagismo, que inclusive é incrível, né? Ele foi vendido a R$ 4.600, mas para vocês que fazem parte do webinar aqui, se quiser adquirir, ele está no valor de R$ 1.300. Incrível. Agora, círculo cromático. Pris, eu quero começar, né? Vai para o círculo cromático. O círculo cromático, lá você aprende tudo sobre cores e contraste. Ele está R$ 47,00 à vista, 6 vezes de R$ 8,64. Entendeu? E aí, o que acontece? Quando a gente aprende de contraste, entre várias coisas que você aprende lá no círculo cromático e também no visagismo completo, você entende de quê? De aproximação de cores e o distanciamento de cores. E essa aproximação e o distanciamento de cores, a gente chama de contraste. E quando o contraste ele é baixo, que é isso daqui, para quem está chegando agora, ó, contraste baixo. O que é o contraste baixo? É quando o cabelo tem pouca distância da pele. Olha como que aqui já está mais próximo, né? Então, nisso que está mais próximo aqui, ela baixou o contraste dela. Se ela baixa o contraste dela, nós temos vários significados, desde elegante, mas também fragilidade. Então, ela tornou uma imagem mais frágil do que imponente. Ela está imponente por conta do corte de cabelo, por conta do topete, por conta, sabe de quê aqui? Vamos lá, vou dar 2 segundos para vocês raciocinarem, pensar e responder para vocês. Quem já fez minhas aulas? Por mais que ela tenha uma aproximação perto do rosto de baixo contraste, ela tem um alto contraste quando coloca claro e escuro. Então, saca só para você não se perder nesse conhecimento, gente. Presta atenção. Ela tem, perto do rosto dela, cor de baixo contraste que está ali igualando com o rosto. Então, isso suaviza essa imagem dela. Só que ela não quer ser uma senhorinha, meiguinha, sensívelzinha. Então, ela dá o recadinho dela. O que é o recadinho dela? Além da forma do cabelo, que a gente vai falar sobre isso agora, ela dá o recadinho dela do seguinte: alto contraste na coloração. Ela coloca aqui, ó, preto em algumas mechas, mesmo que essas mechas não seja a primeira cor que fica do lado do rosto. Então, isso daqui gera um alto contraste, distanciamento de cor. Olha o impacto do branco para o preto, do claro para a profundidade, do claro
para o escuro. Então, então, quando eu olho a imagem dela num todo, tem um alto contraste. Aí, quando eu olho aqui, nós temos também um alto contraste. O que é o alto contraste? Distanciamento de cor. E um distanciamento de cor aqui, o que nós temos? Claro e escuro. Aqui nós temos distanciamento de cor, claro e escuro. O que mudou é o que está próximo à pele. E o que está próximo à pele vai definir uma mensagem a mais para quem está vendo. Então, as duas têm coloração de alto contraste. Fato. Mas essa daqui quer passar um alto contraste, mas quer passar mais sensibilidade, mais aproximação. Por quê? Primeiro, está próximo do rosto dela. Isso, inclusive, esteticamente, deu uma envelhecida nela, tá? Esteticamente, ela ficou mais envelhecida. Só que o mais envelhecido, gente, não tem o certo e errado. Existe o que você quer nesse momento da sua vida. Eu já mostrei para vocês aqui, em várias aulas, que quando eu tinha ali 32 anos, 10 anos atrás, eu parecia ter 20 anos a mais do que eu tenho hoje. Por quê? Porque eu precisava tirar o meu jeito de menina para ser respeitado em mesas de presidência de hospital. Então, não tem o certo e errado, tem o que você quer transmitir, mas sabendo que, às vezes, você vai ficar mais feia, vai perder um pouco de beleza, vai envelhecer, mas, em contrapartida, às vezes, seu bolso fica cheio, seu status cresce. Então, eu não me arrependo de ter me envelhecido naquela época, eu já falei aqui com vocês. Porque hoje eu tenho, né, dinheiro, tenho tranquilidade, tenho paz e já andei metade do caminho aí, se não tivesse colocado aquela imagem naquela época. Então, quando eu olho para essa imagem aqui, essa mulher, ela criou o distanciamento, né, na mecha do grisalho, foi acima e não estava na pele. Esteticamente, ela ficou bonita, mais jovem, e ela criou mais autoridade. As duas têm, mas essa é mais sensível do que essa. Essa tem mais autoridade, por conta de distanciamento de cor da pele para o cabelo. Se ela colocasse essa mecha inteira aqui na frente, aí ela seria uma pessoa que teria mais, seria baixo contraste e teria mais suavidade no sentido de emoções, né? No sentido de ser mais meiga, mais envolvente. Aqui, essa mecha dela branca não criou envelhecimento, criou mega autoridade. Se você chega num lugar, uma mulher imponente, com uma ombreira, olhar para você e ela for sua chefe que vai te entrevistar, você vai se tremer toda. Você vai se tremer todinha, vai falar tudo errado na frente dela. Agora, se essa for entrevistar você, você vai se sentir um pouco mais acolhida, por mais que ela tenha autoridade aqui, imponência, com distanciamento de alto contraste, mas você vai se sentir mais acolhida do que essa daqui. Vocês estão entendendo? Estão gostando? Tá? Então, olha só, a gente está falando aqui como que é a importância ter essa visão. Mas se você reparar bem, todo esse conteúdo que eu estou falando com você está lá no ciclo cromático que custa R$47 ou no meu visagismo. A diferença é que aqui eu vou trazendo o quê? Mastigadinho, faço igual passarinho, né? Mastigo e coloco dentro da boquinha do filhotinho. Já mastigado para vocês. Lembrando que eu tinha falado que o primeiro lote, que custa R$97 à vista, que você pode dividir, do curso Visagismo Aplicado a Cabelo Grisalho, vai virar amanhã. Só que como o Júnior, né, e eu, a gente se enrolou para poder fazer a página de vendas, a gente só liberou ontem, o que eu vou fazer? Eu vou deixar ela até domingo por R$97. Então, você tem aí, ó, um jeito que você dá é você abraçar o maridão, o mozão, pedir ali o cartão emprestado de alguém, você adquirir por R$97, tá? Tô igual um jornalista, aqui, ó. R$97, mania agora, né? R$97 para você ter o conteúdo inteiro. Eu vou liberar para vocês, não vai ser esse slide não, tá, gente? O slide do meu curso, né, que é um investimento que vocês fazem, ele é um slide mais arrumadinho. E esse slide mais arrumadinho, eu vou liberar ele aberto para vocês, para que vocês possam usar em material ali, para aplicar nas aulas de vocês, tá? Então, eu vou ter o trabalho de ir lá, caçar todas as imagens, colocar ali tudo direitinho para vocês, e liberar para vocês depois. Além disso, vai ficar 3 meses gravado para vocês, além da aula ao vivo comigo, no dia 28, às 15 horas, cada domingo, às 3 horas da tarde, por R$97. Para que não existe isso. Aí, até domingo vai estar por R$97. Depois de domingo, eu vou colocar ele por R$147. E aí, depois, eu vou vender a gravação, eu estou pensando se R$297 ou R$247. Aí, conclusão. Adquiri agora.
Me ajuda a divulgar aí, que eu preciso de pessoas lá no curso para poder valer a pena, tá bom? Bom, vamos lá. Então, entenderam? Alguém tem alguma pergunta para a gente finalizar, que hoje vai ser rápido? Alguma pergunta, turma? Não? Nenhuma dúvida? Vocês entenderam que ali a gente pegou o quê? A forma e a espessura, né, geométrica. Nós pegamos ali o contraste que existe em coloração, unimos e criamos ali mechas que trazem informações de autoridade muito forte e autoridade um pouco mais, né, tranquila para o nosso cliente. Cris, Fala. é a Vânia. Ô, Vânia. Cris, só uma dúvida. Em relação à parte das mechas, seria também para, vamos dizer, igual você estava comentando, o fototipo 3, no caso, no 6, no 4, é a mesma coisa? Aplicaria da mesma forma? Tá, Para você uma está falando pele mais assim, morena? você está falando o seguinte, sobre a questão de coloração sem ser em pessoas em cabelo grisalho, é isso? Isso, eu digo assim, para uma parte mais morena. Porque O- essa foto tá tipo 2, tipo Olha 3, só, né? independente de ser caucasiano ou pele negra, independente de ser profundo ou claro, é só você alterar o contexto. Entende o que eu estou falando? Ah, Altera o perfeito. contexto. Perfeito, Entendeu? Pri. Então, Perfeito. assim, a gente sempre, tudo quanto é contraste, a gente sempre trabalha com o quê? O que é contraste? Suave ou intenso, que é o que a gente explica lá no círculo cromático, que é baratíssimo, profundo e claro. É só alterar o contexto do que eu estou falando. Então, aqui eu estou falando, né, do grisalho. Aí, o que a gente fez? O grisalho significa o quê? O claro. Então, né, o cabelo que está ali preto significa o quê? O profundo. E aí, o distanciamento, aí, alto contraste. Aí, o distanciamento, você usa o mesmo contexto. Ah, se a pessoa ela é negra, eu não quero. Aí, o que eu vou fazer? Então, quando você coloca o cabelo escuro próximo do rosto dela, vai criar o efeito contrário do caucasiano. Sempre assim, tá bom? Mas a gente fala, eu vou levar imagens de cabelos brancos para as pessoas negras, vou ver se eu acho, né? Na internet, para poder a gente falar sobre isso no curso de grisalho. Acho que vai ser bacana, né? Gente, R$ 97. Não é muito maneiro? Vai ter muito conteúdo bacana? Bora divulgar, hein? Quero vocês me ajudando a divulgar isso daí, que eu tô trazendo muita coisa legal para vocês. Mais alguma dúvida, meninas? Quem adquiriu o curso e não tá no grupo do WhatsApp, por favor, entre em contato com a gente, tá bom? Mais alguma dúvida? Marta. Tá falando nada não, Marta? Tá frio aí assim? Onde você mora? Moro no interior de São Paulo, Catanduva. É frio. São Paulo é frio. Tá Tá bastante, assim, ó, né? colhida. E, e tá Gente, ventando, tá terrível, tá bem final gelado. de semana, só teve 2 pessoas aqui na minha cidade convidadas para estar no reality show, né, de influências. Eu só fui porque eu tenho muita gente bacana, então não vai ter barraco, se Deus quiser, no nome do Senhor, né? Porque eu não posso me envolver que dá justa causa, lá na Record. Então, assim, sexta, sábado, domingo, eu estarei bem no reality com influenciadores. Eu já falei com todo mundo lá no grupo dos influenciadores que eu seria a ponta. Sou aquela que vai ficar só sentada no sofá e comendo pipoca, vendo tudo pegando fogo, entendeu? Aí sou eu lá. Só para você mandar embora por justa causa na Record. Aí a gente vai lá levar entretenimento para vocês, tá, gente? Não posso me envolver, gente, não posso, entendeu? Senão eu já estava lá no OnlyFans colocando minha fotinha do pé para ganhar um dinheiro, né? Porque, né, ganha dinheiro mostrar a foto do pé, né? Que o pessoal acha sexy. Mas não pode, da justa causa também. Turma, então nós vamos terminar por aqui. Mas antes de eu terminar, deixa eu falar uma coisa com vocês. Eu estava ali, né, falando com Deus hoje. Deus, qual é a palavra que a gente tem do coração do Senhor para as meninas de hoje, para as mulheres de hoje? E Deus estava me mostrando sobre detalhes. Eu estou trocando, né? Estou reformando a minha casa e reformando os meus móveis também, né? Algumas coisas que já estavam bem antigas, enfim. E aí era cinza o meu sofá. E eu estou mudando para cor champanhe as minhas coisas. E aí, em novembro do ano passado, eu ia me casar, né? E aí a gente estava combinando qual seria a cor do sofá. E ele queria comprar azul.
E eu queria champanhe. E ele, não, mas o champanhe sujo. Eu falei, daí, eu quero. Mulher é assim, né? A gente coloca até o piso no chão branco, depois a gente se odeia, porque suja pra caramba. Mas a gente coloca, a gente quer. Obedeça, né? Assim? Beleza. Não tema com a gente, não. O nome do Senhor, não tema com a gente, não. Aí, beleza. Por fim, né? O que aconteceu? Né? Me separei e tal, beleza. E aí, uma colega minha, decoradora, ela falou assim, Pris, tem um cara aqui que eu achei que reforma sofá, a gente compra uma espuma 5D, porque se você for comprar um sofá bom 5D, que é aquela espuma mais grossa, tá, é caro, você vai pagar uma fortuna e tal, e ele vai cobrar mão de obra só esse valor aqui, beleza. Aí ela falou assim, aí ela foi me mostrou os tecidos, né, e foi mostrando no WhatsApp, gente, eu mostro aqui pra vocês, o tecido era cinza brilhante, mas no meu coração eu queria um champanhe. E aí ela falou assim, esse daqui é o que tem, tá na promoção. Eu falei, tá bom, né, nós estamos comprando na promoção, né, tá bom. Aí, beleza. Aí um dia ela falou assim comigo, Pris, minha tia morreu, eu tô aqui no Rio. Aí eu tô escolhendo aqui o tecido, de acordo com aquele que você escolheu, e eu vou levar o tecido aí, que aqui tá mais barato e tal. Beleza. Levou meu sofá e foi reformar. Meu sofá agora chegou agora à noite. Cinza virou champanhe. Meu sofá é a coisa mais linda, eu tô apaixonada. É a cor que eu queria. É a cor que eu queria, champanhe. Deus pode, a gente pode esquecer e a gente pode se conformar. Quantas vezes a gente quer alguma coisa? Eu mostrei nas histórias, tá lá, daqui a pouco vocês vão lá ver. Peraí, deixa eu distribuir aqui, ministrar a benção para vocês. Depois vocês vão lá nas histórias. Antes de gravar, antes de entrar aqui no ar, eu falei sobre isso. Você pode até esquecer dos seus sonhos. Você pode até esquecer daquilo que você nasceu para ser, daquilo que você quer para você. Mas Deus não esquece, não. Deus gosta de mimar aqueles que amam Ele. Deus gosta de mimar. É muito louco. Deus, ele se preocupa até com a cor do seu sofá. Uma vez eu queria, quando eu virei loira, isso muitos anos atrás, que eu sou loira há mais de 10 anos, quando eu virei loira, eu falei, loira é cara, né? Você tem que comprar creme caro para poder colocar no cabelo. E eu não tinha dinheiro na época para colocar. E aí meu irmão pegou e falou assim comigo, ô Pris, você dá um pouso aí pro Marcinho? Marcinho tá passando por aí? Dá um pouso para ele. Eu falei assim, ai meu Deus do céu, meu marido na época, né, isso tem 12 anos, eu acho. Meu marido na época era enjoado, sabe aquele homem que não gosta de receber visita? Eu falei, ai meu Deus, você vai arrumar um problema. Mas tá bom, né? Mulher manda mesmo, tá bom, vem. E aí quando o carro chegou, primeira coisa que o Marcinho, que eu não via há muitos anos, não falava nem com ele nem nada, o irmão que fez um intercâmbio com ele desceu do carro com uma sacola. Eu não tinha contado para ninguém que eu queria um creme. Aquele creme de cabelo. Na hora que ele desceu com a sacola, aí ele falou assim, olha, tô vendendo, né? Vendo, agora sou distribuidor dessa marca aqui, e eu trouxe esse presentinho para você. O creme que eu queria pro meu cabelo loiro. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Ele se preocupa com o seu creme, ele se preocupa. Eu tenho muito mais outras coisas para poder contar. Eu me lembro que quando eu me separei daquele noivo há 11 anos, 12 anos. Peraí, as contas não estão batendo, não. 12 anos. Enfim, gente, como embola nas contas. Mas, enfim, depois do marido teve outro noivo, tá. Aí, quando eu me separei do noivo, eu sofri muito. E eu lembro que eu falei assim, Senhor, eu quero um edredom novo, porque eu quero, tipo assim, tirar, descaracterizar aquele momento que eu vivi com ele para poder viver uma vida nova. Só que eu não podia comprar o edredom. E aí minha filha foi na casa da minha irmã falou assim, a minha filha falou assim, mãe, olha só, a tia Cal mandou esse edredom aqui para a senhora, mas ela ficou com vergonha de dar, porque ela achou que a senhora não ia gostar. E era justamente o que eu tinha falado com Deus, que eu queria um edredom. Então, Deus é aquele que se preocupa também com os pequenos detalhes da sua vida. O que é um edredom para fazer a diferença na vida de alguém? O que é um creme de cabelo ou estampa de um sofá? Mas sabe o que que é? É Deus dizendo, oi, eu me preocupo com cada pedacinho de você. Eu me preocupo, eu tenho muita preocupação com a sua saúde emocional. E nos detalhes, eu quero provar para você que eu estou com você, minha filha. Então, continue nessa sua força. Ninguém sabe o quanto que você chorou até 2 meses atrás. Quantas vezes eu chorei nessa cama aqui de madrugada? E chorar até dormir por conta do coração dolorido.
quantas vezes eu chorei antes de aparecer nos stories. Mas o meu pai, ele me mima com a mudança de uma estampa de sofá. É assim que ele é. Então, mesmo que você tenha esquecido do seu sonho, ele não esqueceu. E ele, no momento certo, ele vai te dar só para dizer, eu estou com você. E vai te encorajar a continuar. Vocês sabem que durante muito tempo, fiquei 2 meses no jornal sem entender nada, querendo sair todos os dias. Hoje, eu não tenho mais vontade de sair. Eu estou num momento assim de só obediência, mas eu já parei de não gostar. Hoje eu estou na paz. Não sei o que ele quer, mas eu sei que ele prometeu, então ele vai cumprir. E aí, quando você agrada o seu pai, o que acontece? Ele também quer agradar o filho. E é assim que ele faz, tá? Deus abençoe vocês. Ele continua cuidando e olhando por vocês. Vê os detalhes que você vai ver. Se você tá... Eu sinto dor todos os dias, Pris. Tá vivo? Mesmo com a dor, você consegue levantar, abrir o olhinho? Ele tá cuidando de você. Ah, eu não tenho comida dentro de casa. Tem um feijãozinho com farinha? Ele tá cuidando de você. Você pode não ter a carne, não pode ter o ovo hoje, mas você tem um feijãozinho com farinha. Você tem um teto, mesmo que seja um teto que às vezes chova, porque essa casa já choveu muito em cima da minha cabeça, em algum lugarzinho, no cantinho, você consegue ficar sentadinha sem chover. Ele está cuidando de você. Ai, Cris, que pobreza. Oxe, não. É só um momento da sua vida para ele te fortalecer, para que você entenda que ele vai mudar a sua história de vida. Mas para mudar a história de vida, tem que ter uma história. Senão, como que você vai chegar ali na frente e vai abençoar a vida de outras pessoas? Ou quando ele te der algo grande, você vai conseguir entender que primeiro foi o pequenininho, porque o que é? É ser fiel no pequeno para ser fiel no muito. Tá bom? Ó, beijo grande, Deus abençoe vocês. Terça-feira a gente está de volta às 20 horas. E também, eu quero aquele sprint maneiro, hein? Aquele sprint da lambida do coração, vocês tratam de jogar lá, tá? Além disso, quem puder, adquira aí o curso do dia 28, vocês viram que vai ser bem legal, vai ser incrível, além do conteúdo incrível que vai estar lá, e que, sinceramente, R$ 97,00 não paga, mas já me ajuda a fazer as minhas obras sociais, porque todos os cursos que eu tenho, quem sustenta a obra social que eu faço, seja no hospital, né, Mário Creif, lá com os pacientes oncológicos, ou seja, aqueles que eu ministro na vida de mulheres de risco social, quem sustenta é o próprio Jesus através do meu trabalho. Então, se trata de me divulgar, não sinta ciúmes de mim, e quando puder, adquirir meus trabalhos também, tá? Beijo grande, Deus abençoe vocês. Tchau, até terça.